Olá! Essa noite recebo Maitê Proença, que está em cartaz com o espetáculo A Mulher de Bar. Show Business está começando agora, direto dos seus estúdios na Band, em São Paulo. Ela fez mais de 20 novelas em 40 anos de carreira, além de papéis fortes no cinema e no teatro. Atravessou dramas pessoais, embarcou em jornadas espirituais e agora se sente livre para contar nos palcos a história de uma viúva libertária em A Mulher de Bar, um texto medieval. Vamos falar agora com a atriz, escritora e minha amiga do coração, Maitê Proença. Boa noite, Maitê. Sônia, é muito esquisito, não é, fazer com um amigo? Sabe por quê? Porque isso aqui impõe uma formalidade que a gente não tem na vida. Aí a gente fica assim entre dois mundos e aí isso emburrece, né? Você fica transitando entre um mundo e outro, não sabe muito bem como se situar, mas nós faremos o melhor possível. Maitê, essa nossa amizade de tantos anos me permite dizer que você entrou numa fase muito boa e nova da sua vida, depois da saída da TV Globo. Me conta aqui, quais são os seus projetos nos próximos 50 anos? Bom, eu quero velejar o mundo, esse é um projeto sério. E eu encontrei o Las Grael outro dia na ponte aérea e tal. Ele me explicou que eu tenho idade para isso, que está tudo certo, que eu posso fazer, que os pais dele estão fazendo. E então eu já marquei aulas porque falta aprender a velejar, um pequeno detalhe. E falta inclusive o barco também. Mas para isso eu terei aulas de fazer barcos. Então eu tenho vários projetos assim nesse sentido. Mas de carreira assim mais próximos tem o que eu estou fazendo, que é um projeto que dá para fazer durante muitos e muitos anos, eu espero que 10 anos, A Mulher de Bar. E tenho outros projetos aí em curso. Posso contar, já que você não vai contar? Ou não? Pode, eu não sei se está de posse de alguma informação. Suspense. Isso aqui ela me contou em off, tá, gente? Então vamos para a próxima. Essa peça, ela tem um texto realmente muito impressionante pela modernidade e atualidade. Como é que explica isso? Eu acho que explica porque o mundo não caminha, né? A gente tem temas que são atemporais. O tema da mulher, ele é um desses temas. As circunstâncias variam um pouco, mas as condições são sempre opressivas para a mulher. Desde que os homens inventaram que Eva foi a danação da humanidade. Tem uma longevidade esse tema, né? Mas essa mulher especificamente, ela é muito livre, né? Pelo menos no pensamento, no modo de agir e na manipulação, né? Porque essa diferença que se impôs secular entre homens e mulheres criou na mulher também um poder de manipulação que os homens não têm tão aguçado. Você concorda? Concordo, a gente teve que driblar a ferocidade masculina. Então, a Mulher de Bar, ela vai explicando como é que ela fez. Ela se casa pela primeira vez aos 12 anos de idade. Ela se casa com homens ricos, velhos, para que eles... Ela é muito católica, então ela não pode ter homens concomitantemente. Então ela reza fervorosamente para que esses homens morram e dá sorte, porque eles morrem um atrás dos outros. E ela tem 5, ela está querendo um 6º. Mas ela é uma menina caprichosa, que vai se transformando numa mulher madura. Ela vai contando o que acontece ao longo dessas fases todas da vida. E o que ela apreende. Eu acho que o discurso dela é muito interessante, sobrevive há 600 anos, isso é um clássico, não é à toa. Primeiro porque ela tem muito humor, ela é muito irreverente. Eu imagino que isso deve ter sido um susto na época em que ela fala com homens, ela está numa peregrinação com homens, e ela está falando aquilo tudo para eles. Eles ficam calados, porque eles não têm o que dizer diante daquele rojão que está na frente deles, né? E ela fala as coisas com muita verdade. Normalmente, quando a gente fala da mulher, nós mulheres, nós nos enaltecemos, né? Todo mundo faz isso. Não sei se é só mulher, viu? O homem também faz a mesma coisa. Todo mundo, mas como esse movimento renasceu e que em todo lugar, em todos os movimentos há abusos, quando as pessoas criticam o movimento é pelos abusos. Mas eu acho que a gente tem direito de abusar, dada a longevidade do problema, né? Vou te fazer uma provocação. E ela
ela faz uma coisa que ninguém faz, porque ela fala da ferocidade masculina, da virulência com que eles oprimem, mas ela fala dos truques e das artimanhas, ela conta, ela mostra, ela fala em toda a verdade. Eu acho que isso só reforça o discurso dela e torna muito mais engraçado. Eu acho a virulência dela maior que a dos homens. Mais ou menos, Sônia, porque você viu a peça, mas talvez você não tenha atentado para o fato de que no final, a moral dessa história é que se você der o poder para uma mulher, que é o que está faltando hoje em dia, eu não digo que tenha que ser mais mulher em cargo de poder, mas tem que ter uma igualdade de mulheres em cargos de poder, lugares que decidem. Porque o mundo vai ser diferente. O que a mulher de Bath diz é que se você der soberania para uma mulher, ela devolve, divide esse poder com você. Ela divide com o homem. E ela promove o bem-estar geral. Você a mulher não com isso? gosta de Mas guerra. Você concorda Concordo. Com isso? Por quê? Porque as mulheres não gostam de guerras, as mulheres não gostam de armas, as mulheres não gostam de mortes, elas não gostam de submeter. Elas sabem que nas guerras morrem os nossos filhos e os nossos maridos. Por isso que a gente não gosta. Mas elas vão lutar também? Teria um movimento para elas irem lutar também nessa frente? Elas lutam de outra forma. Elas lutam com uma visão mais abrangente das coisas, não é pegando uma arma e matando. O homem inventou o duelo, Sônia. Pensa só se uma mulher inventaria o duelo. Olha aqui, eu não gostei do que você falou pra mim. Você desonrou a minha pessoa. Vamos lá fora e um de nós dois vai morrer. Imagina, a mulher ia dar um jeito. Vem cá, peraí, vamos conversar. Pega aqui, destrói ele. Mas de outra maneira, né? Ou agarra no cabelo. Agarra no cabelo, dá um chute ali onde merece e resolvida está a questão, entendeu? Por que a mulher é tratada tão diferentemente? Eu vou te dizer, porque ainda hoje as mulheres não têm direito à educação, elas não têm direito à herança, elas não têm direito aos seus próprios corpos, elas sofrem com prostituição, com casamentos prematuros, elas têm filhos que elas não querem, que elas não podem sustentar, elas não têm, elas fazem 2/3 do trabalho da humanidade, têm 1% das propriedades, isso é uma estatística. É um equívoco histórico e continua assim. E não é assim nos países islâmicos ou nos países africanos. É aqui do lado da nossa casa isso acontece. As mulheres são espancadas, estupradas e mortas com impunidade muitas vezes. Isso acontece ainda, é desse jeito, porque a gente não tem acesso às coisas, a gente não pode ter liberdade nem reconhecimento se a gente não tem um pingo de educação. Bom, como é que isso repercutiu na sua vida? Como é que é essa diferença? Como é que você se virou? Você foi assediada? Você passou por maus momentos? Conta um pouquinho disso. Primeiro que eu acho que há diferença. Eu acho que as mulheres que têm voz, não é meu caso nem o seu, as herdeiras da Simone de Beauvoir não podem falar, mas podem falar pelas outras que são oprimidas. Essas que estão nessa categoria que eu te falei. Mas sim, as que não estão e as que têm, que tiveram acesso às coisas, tiveram mais condições, elas podem levantar sua voz, elas podem reforçar o movimento. E no meu caso, sei lá, eu acho que eu não conheço nenhuma mulher que não tenha sido assediada. Você conhece? Não. Eu não conheço nenhuma mulher que não tenha sido assediada abusivamente. Você conhece? Eu, Maitê, acho que das minhas deve amigas... ter alguma coisa errada comigo. Essa agressivamente não aconteceu comigo, não. Não? Não. Bom, então Ixi, já vou ficar mal aqui, vou ficar mal aqui. Estou me sentindo rejeitada. Puxa quase. pela memória, o fato de você ter lidado bem com a coisa e de você ter contornado com humor ou com jeito ou com alguma violência, mas com a tua maneira, não significa que não tenha vindo de uma forma opressiva. Você teve inteligência para lidar com a coisa? Muito bem, mas se você puxar pela memória, você vai ver o que aconteceu. Tá bom, você é entrevistada hoje, tá? Não sou eu. Conta você desse teu momento. Não, eu não vou contar, porque essas coisas passaram e já foram resolvidas entre as pessoas. Mas de alguma maneira, assim, você ficou triste, você foi para casa, ficou deprimida? Qual foi a tua reação? Olha, hoje em dia tudo que a gente fala vira munição para os teus inimigos, detratores e haters colocarem. Então eu nunca... Outro dia saiu um negócio agora, está rolando na internet, que eu fiz 2 abortos porque eu queria... para conseguir personagens, para não perder personagens.
Como assim? Que aos 16 anos eu teria feito 2 abortos porque eu não queria perder personagens de novela. Mas nem atriz eu não você era era? nem atriz nessa época, eu nem considerava a hipótese de ser atriz. Então, as pessoas inventam coisas, inventam. E eu não quero dar munição aqui, mas já me aconteceu quando criança, me aconteceu mais velha inúmeras vezes. Eu lidei de diversas maneiras, inclusive dando tapas físicos. Ai, isso deve ter sido bom, pelo menos. Muito agradável, foi muito Eu agradável. vou te interromper um minutinho, nosso tempo aqui está um pouquinho curto. No próximo bloco, voltamos com entrevista com Maitê Proença. Show Business volta já já. Estamos de volta com a entrevista com a belíssima Maitê Proença. Maitê, idade para você é um problema? Como é que você lida com envelhecimento? É chato, né? As carnes vão ficando moles, essa parte não é nada agradável. Mas eu acho que, de verdade, a gente vai ficando... tem uma coisa muito confortável, que é você se aproximar de quem você é essencialmente. Aquela pessoa que você era para ser. E que todos os condicionamentos e todas as coisas que você fez para agradar aos outros, porque a gente gasta muito tempo ao longo da vida tentando ser quem as pessoas querem que a gente seja. E à medida que você vai ficando com mais idade, você entende o desperdício que é isso e a impossibilidade de fazê-lo, né? Eu não sei o que você está pensando, como que eu vou te agradar. E se eu ficar ali especulando, eu provavelmente não vou chegar perto. O interessante, e eu acho que o mais gostoso assim, das pessoas é quando elas estão desmontadas. É quando a gente não tem todas essas camadas e que é fácil de chegar. Então você vai se despojando desse treco chato. Mas justamente a tua profissão te obrigou a vida inteira o contrário, né? A vestir várias fantasias, roupas e formatos diferentes. Né? Isso dá alguma confusão no meio do caminho? Isso dá confusão na hora que você está fazendo. Quando você convive com um personagem durante 12 horas, você volta para casa, ele está em você um pouco, né? Quimicamente, aquilo te mexe, de verdade mesmo. Você está com... todo o teu metabolismo ficou naquela atmosfera. Você está fazendo um vilão, por exemplo. Você volta para casa, você carrega ele. Então... Qual foi o papel mais difícil que você já fez? Que você não sei custou dizer, mais, eu não assim, tenho dentro memória, da sua alma? Sônia. Eu descarto, eu sou aquariana, as coisas... Até assim, eu não sei nem das pessoas que eu não gostava, eu esqueço. Eu esqueço completamente que o sentimento não está mais presente, entendeu? Tá assim, durante 5 minutos depois passa para mim. Vamos Mas eu sei lá, Dona Beija. Dona Beija foi um personagem que a gente estava inaugurando uma emissora. Eles não sabiam fazer aquele negócio, ninguém sabia. E você sabia? Também não sabia. Eu era muito jovem na coisa. Então, tinha gente de cinema, gente do advertisement, assim, dos comerciais, tinha gente da fotografia, tinha pessoas que faziam parte daquela editora, que era a Manchete, que estavam ali também começando a fazer televisão. Então, todo mundo estava aprendendo junto. E foi muito agradável essa grande escola que a gente fez. Aprendizagem conjunta, né? Porém, era exaustivo. Porque não tinha ar-condicionado nos estúdios, eu trabalhava, 80% do texto era meu, então eu fazia 40 cenas por dia, tinha que estar com aquilo na cabeça. Era difícil, entendeu? Era difícil, mas era bom, porque a equipe era coesa, porque a gente estava inaugurando uma possibilidade de abrir um mercado de trabalho, porque a gente estava falando de um tema histórico num país desmemoriado, tudo isso parecia importante, sabe? Então era um tesão fazer. Todas as novelas que eu protagonizei na TV Globo também eram assim, até eles descobriram que os atores começavam a ficar doentes de tanto trabalhar. Então eles começaram a fazer núcleos para dividir um pouco o peso de importância das histórias. Então as histórias ficaram mais pulverizadas, digamos, né? Mas na época que eu protagonizava muito, que eu tinha essa idade, né, do protagonista, era muito central. Eu fiz uma novela chamada Felicidade, que eu fiz a primeira Helena, a segunda, né? Porque a primeira foi da Lilian Leme, a segunda Helena do Manuel Carlos, e ele estava em grandíssima forma. Mas o personagem era todo centrado, tão centrado na Helena, meu personagem, que foi vendido para o mundo inteiro com o nome de Helena e não de Felicidade.
Então era assim, sabe? Quando a gente fez a Professorinha, que era uma coisa maravilhosa, uma história incrível de um político que se perverte, ele estuda no Mobral, ele é analfabeto e a política o corrompe. Isso lembra alguma coisa? Não, também estou muito esquecida. E a política o corrompe. E ele se apaixona pela professora dele. Era lindo, sabe, o negócio. O que mudou, Mas Maitê? era muito em cima daquela história que o Lima Duarte fazia primorosamente, né? O que mudou desse tempo para as novelas de hoje? E segundo, qual é o destino das novelas com todos esses seriados, com net, com, enfim, essa gama de opções hoje o espectador tem? Eu não sei, eu acho que o que mudou foi o público, porque a gente não sabe mais quem é o nosso interlocutor. Antigamente a gente sabia. Então era fácil você escrever para aquelas pessoas. O mundo é que mudou bastante. Mudou também mudaram as opções, né? Você em casa você pode escolher o que você vai ver. Você vai na internet, você determina a tua programação. Mas acho que, sei lá, o Boni, que entende mais disso do que eu, muito mais, digamos. Ele já esteve aqui com a gente. Já foi muito boa a entrevista. Ele acha que a gente tem que nivelar por cima, que a saída da televisão de rede, inclusive, é fazer a qualidade. Não é nivelar por baixo, como às vezes acontece, parece, né? que está acontecendo. Então, essas séries são muito boas, né? Tem séries excelentes, mas tem outras que são porcarias. Tem coisas... Eu não sei direito, mas eu acho que eu concordo com ele. E o cinema? Como é que é o impacto dentro do cinema? Faz tempo que você não faz um filme, é verdade? Não, eu fiz um filme agora. Que é um filme também, para quem não está dentro do meio, assim, que consegue aqueles milhões, é difícil de fazer cinema, porque a tecnologia se aprimorou muito, custa muito caro e tal, mas, então eu fiz um filme do Carlos Gerbasi, que a gente exibiu agora em Gramado, e que era um filme barato, né, com um budget assim bem barato. O Domingos de Oliveira é um diretor que fez um filme agora com o Caio Blatt, fazendo o Domingos de Oliveira, que todos os filmes do Domingos são meio autorais, né? Só que ele é genial. Então ele é um autoral fantasioso, assim. E esse filme, que agora eu esqueci o nome, mas é da época, é aquele nome daquele apartamento que havia em Copacabana, 147, é o número do apartamento. Tá. E onde tudo acontecendo, a vida acontecia lá, a vida dos intelectuais que viviam lá, estava todo mundo muito bêbado, todo mundo muito delirante, mas muito genial. Eram pessoas maravilhosas que frequentavam aquele apartamento, e ele conta essa história. O filme é genial, é um baita entretenimento, que o Caio está magistral, só tem ator maravilhoso, e a Sophie Charlotte fazendo uma das mulheres, assim, muito sedutora e tal, a Leila Diniz, eu acho que ela fazia, sei lá. Entrou no circuito? Pois é isso que acontece. Se você não tem dinheiro para lançar, o filme fica uma semana, aí ele não atinge o número de frequentadores e entra um blockbuster no lugar. Então, tá muito difícil, eu não sei como é que faz. Mas tem muita gente fazendo cinema barato e que esbarra nesse lugar. Vamos falar sobre isso. Chegou a hora do Momento Agro com Roberto Rodrigues, um dos maiores especialistas do setor no Brasil. É com você, Roberto. Momento Agro. Oferecimento Bayer. Se é Bayer, é bom. Oi, Sônia. No final do ano passado, a Embrapa publicou um trabalho com base nos dados do Código Florestal, mostrando que 66% do território nacional ainda estão cobertos com vegetação nativa. 2/3, mais do que qualquer outro país do mundo. Houve muita dúvida a respeito, mas no comecinho do ano agora, a NASA publicou um outro trabalho replicando exatamente o mesmo número. O Brasil é o país que tem maior área com vegetação nativa em todo o planeta. Ora, só 9% do nosso território estão agricultados e 20% com pastagens, que estão diminuindo, aumentando a produção de carne. Portanto, o nosso agronegócio é extremamente preservacionista e sustentável. Obrigada, Roberto. No próximo bloco, nós voltamos com a entrevista com Maitê Proença.
Show Business volta já já. Voltamos com Maitê Proença, que está em cartaz com a peça A Mulher de Bar. Vale a pena. Maitê, você gosta de apresentar, por exemplo, em vez de atuar, apresentar um programa? Se eu gosto? Como eu estou fazendo agora. Como você está fazendo agora? Acho que eu gosto. Você já tentou? Já, eu fiz o Saia Justa, eu fiz o Extraordinários, que é um programa sobre futebol. Veja só, eu e uma cafajestada ali, aqueles homens maravilhosos. Nenhum deles era, assim, específico do futebol. Então, a graça estava nisso. Tinha um roqueiro, tinha um jornalista, tinha um historiador. Então, nós nos juntávamos para falar sobre assuntos que eram periféricos ao futebol em si. Então, para mim, era bom, porque como eu não entendo bolhufas de futebol, né? Passei até a entender um pouco, mas... Jogar nem pensar, né? Joguei muito quando eu era criança, tinha um campinho do lado da minha casa, como era exatamente ao lado da minha casa, eu era meio dona da bola, mas eu era um terreno baldio. E joguei muito futebol, sou boa, inclusive, de futebol. Hoje em dia eu não tenho mais joelho para isso. Escrever. Mas energia eu tenho. Escrever. O que é escrever para você? Eu estou reparando que você cada vez mais está se dedicando a isso. Eu passei a escrever... Foram 6 livros, né? São 6 livros, mas eu tenho 3 peças de teatro premiadas, as minhas peças. Inclusive, ganhei prêmio de melhor autora junto com Luiz Carlos Góes, que escreveu As Meninas comigo. E eu comecei a escrever minhas peças porque eu queria falar de coisas que eu achava que eram relevantes. E eu não encontrava esses textos assim que eu pudesse montar, que desse para fazer com menos dinheiro. Tem 1000 circunstâncias que a gente tem que contemplar. Então, eu passei a escrever as minhas peças. E foi muito prazeroso fazer isso. Agora... Saber que eu estou falando de um negócio que eu acho que é importante. E fazer a minha maneira, eu produzindo, chamando os diretores que eu acho que falam a mesma língua que eu. E eu tive muita sorte, porque todas deram certo comercialmente. E eu ganhei prêmios com elas. E agora escolhi esse texto, porque o Zé Mário Pereira, que é meu amigo, editor da Top Books, oi Zé Mário, querido, ele é mais culto do que eu, muito mais, ele me deu esse texto, falou, Maitê, leia isso. O Zé Francisco Botelho, que é prêmio Jabuti 2 vezes esse ano, traduziu Os Contos da Cantuária, que é um texto medieval. E eu acho que você devia ler. Aí fui lá, li A Mulher de Bato, que é um dos contos, falei, nossa, está pronto para falar. Isso é o tema do momento, ela é a primeira feminista. Só que ela tem um humor, assim, que eu nunca imaginei que uma mulher medieval pudesse ter. Eu achei que as mulheres na Idade Média ficassem em casa, rezando, com um véu na cabeça, pelo marido morto. E essa mulher está falando de temas, ela gosta da rua, ela gosta de beber, ela gosta de gente. E como é que ela faz numa sociedade opressiva para ela driblar essas situações, né? Agora, hoje nessa... Então eu passei a escolher, encontrei essa pérola maravilhosa e tal, que deu para fazer, e que esse texto eu não escrevi, mas quem escreveu foi o Chaucer, o fundador da língua inglesa, gente. Então, que ele escreve um pouco melhor do que eu, pouca coisa, mas... Mudando um pouquinho de assunto, você tem muita facilidade para se comunicar, você tem um raciocínio muito claro e você tem opiniões muito definidas. Você alguma vez pensou em fazer política, de alguma maneira? Não. Entrar para a política? Não, eu acho político o que a gente faz, assim. Eu acho que estar aqui conversando com você, falando dos temas numa época em que a gente não pode falar, ninguém mais fala. Nos meus grupos de WhatsApp, você comenta alguma coisa um pouquinho mais polêmica, é um silêncio só. Todo mundo tem pânico de que aquilo vaze, que saia para algum lugar. Ninguém pode emitir opinião, porque a opinião parece que a gente está em guerra, né? Estou em guerra contra o outro lado. Eu não sei quem é. A gente não pode ter uma opinião mais plural, mais diversa, que contempla 5 aspectos, tem que ser só 2, porque são opositores, né? E se você consegue enxergar as coisas de uma forma mais abrangente, e você coloca essas coisas, vão lá e pensam um único momento daquela opinião plural, jogam na rede com uma manchete mentirosa e você vira aquela pessoa. Porque nunca mais sai da internet. Isso é uma nova prisão que as pessoas estão vivendo em termos de É uma prisão expressão. muito séria, porque a gente não tem como chegar nessas pessoas sem cara e sem voz. E são os covardes. E você sabe por que eles fazem isso? Eu vou te dizer.
pela mediocridade. É uma gente que sabe que não vale nada. Ela sabe que ela não tem valor, ela sabe que ela não sabe nada, ela está falando com os amigos dela, ela não está expandindo o mundo dela, porque ela não está criando um pensamento inteligente. E a única maneira dela se sobressair da mediocridade em que ela vive é achatando quem está em volta. Então ela critica o outro, ela achata você, a cabecinha dela medíocre se sobressai. Como reagir a isso? Porque se você reagir ela tem a sensação com agressão também a essa agressividade, porque eu sinto nesses haters uma coisa muito ruim, é uma agressividade muito profunda, eles não sabem contra quem, então sai para qualquer canto. E se você reage de alguma maneira, só piora. Como tratar esses haters? Eu não sei, eu agora tenho umas pessoas que ficam apagando as coisas desagradáveis para eu não ter contato com elas. Mas às vezes passa uma ou outra. Ontem tinha um me falando assim, o teu pai é assassino militar. Por que a pessoa vai falar isso para mim? É um negócio assim, ele deve me odiar muito por eu ter o cabelo pintado, viu? Não é louro assim completamente. Então, eu não sei o que é que faz as pessoas que não te conhecem, assim... Não tem interesse em te conhecer pelo jeito, não tem interesse em te conhecer, falar de um assunto, meu pai não é militar, mas ele não interessa, entendeu? Ele joga, o grau da agressão é profundo. E eles, a fonte de informação dessa gente é uma fonte mentirosa, porque já é a versão da versão da versão da versão da versão. Eles não sabem quem você é. Eles não sabem o que você faz, eles não sabem onde você, da tua legitimidade, eles não sabem da tua idoneidade, eles não sabem se você é um cara honesto, se você é um cara íntegro, que a vida inteira tentou andar reto. Eles não ligam para isso, eles querem crer que você seja perverso. E eles agem com essa imagem que eles fazem. Agora, e falam para 20 disso? pessoas. Como proteger disso? E aí que eles sobressaem, porque eles falam para 20 pessoas que concordam com eles. Eles se sentem bem. Mas como se proteger disso? Não tenho a menor ideia. Não tenho a menor ideia. Isso abate muito. É um mundo muito hostil. Mas abate por quê? Porque você também não conhece quem está te agredindo. Você não consegue lidar com isso de uma maneira mais fria? Porque você sabe da tua verdade. Você sabe que você tem 40 anos de carreira e uma frase dessas pode destruir reputações. E os lovers? Vamos falar dos lovers. Isso destrói reputações, porque tem uma abrangência muito grande a internet. Você joga uma mentira dessa lá, ela vira verdade. E tudo o que você fez ao longo da vida, todas as coisas das quais você se privou porque você tinha uma moral rígida e você tinha uma ética, todas elas vão para o ralo, porque uma pessoa te trata dessa maneira. Então, é um mundo esquisito e por isso que as pessoas estão se calando. Então, quem tem voz e quem tem opinião não a emite. E só os detratores é que estão aí falando barbaridades. Olha, pode né? ser que eu estou sendo otimista nesse processo, mas eu sinto que esse processo está chegando a um ponto tão alto que ele vai ter que começar a diminuir. Como tudo. Vai ter que, enfim, de alguma maneira, as próprias redes... Será que os lovers não podem serem maiores que os haters? Mas é claro que sim, né? Isso também me afeta, mas me afeta por um segundo. Naquela hora, depois eu já esqueci também. Daquela coisa que eu te falei, é para o bem e para o mal. Eu esqueço rapidamente. E agora, como eu tenho gente me ajudando lá, pagando tudo, eu nem vejo. Eu fico vendo a parte da conversa inteligente. Essa bobajada sai do meu caminho. Não vou lidar com ela, né? Assim, vai criando coraças também para isso, né? Maitê, nosso tempo está acabando. Você vem aqui mais umas 3 vezes para a gente continuar essa conversa? Vem. Vai ser o maior prazer. Tá. Quer dar uma mensagem final para o nosso público? Não, eu acho que se você... Telespectador? Se você está interessado em entretenimento de boa qualidade, vá lá ver a gente. Como a gente não tem patrocínio e não tem... a gente tem que divulgar, assim, conversando com você e abrindo espaço para ter mídia espontânea, assim. Então, vocês vão lá nas nossas páginas, é só botar
A Mulher de Bath, e vocês vão encontrar nossas páginas. Tem Eu, Maite Proença, no Instagram também, é um bom lugar. E eu garanto para você que é qualidade e que você vai se divertir e dura só 1 horinha. Fora isso, foi muito agradável estar aqui com você, minha amiguinha. Acho Obrigada. que a gente conseguiu Obrigada. fazer bacana. Boa sorte, você vai voltar, Tá. porque vai ter uma hora que vai dar para expor as ideias sem ser massacrada nessas redes. Eu exponho de qualquer jeito. Eu sou massacrada e dane-se, né? Continuo em pé. Tá bom, obrigada, Maite. Obrigada a você. O Show Business de hoje termina por aqui. Eu, Sônia Raci, tenho um encontro marcado com você na próxima semana, aqui nos estúdios da Band, em São Paulo. Até lá!